Foi depois de muita oração pedindo para Deus, né? Para ele me mostrar um pedacinho do céu. E esse pedido, essa oração, ela foi atendida, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Se você acredita, você assiste, mas se você não acredita, não precisa assistir não. Desliga, vai para outro vídeo. Mas se você acredita nas visões que Deus pode nos propor, que Deus pode nos mostrar, aquele que clama e pede com coração sincero, então ouça. A minha visão, a qual eu tive, foi durante um sonho, enquanto eu estava dormindo. E quando eu estava dormindo, eu via que eu me levantava de um rio. E esse rio, eu olhava para ele, ele tinha águas tranquilas, a correnteza era leve. No fundo desse rio havia uma cor verde, uma água muito linda, um rio muito lindo. E quando eu olhava para mim, eu olhava e eu via que eu estava com uma roupa diferente. Eu estava com uma blusa, com uma saia até minhas canelas. Eu olhava para os meus pés, eles estavam descalços. E em seguida eu olhava para o meu lado esquerdo. E quando eu olhava para o meu lado esquerdo, eu vi um muro, mas um muro muito alto. E aquele muro ele era transparente. E eu entendia no sonho que aquele muro ele era muito forte. Ele era tão forte ao ponto de suportar muitas coisas. E eu via que do lado de lá era noite. E do lado onde eu estava era dia. Era um dia perfeito. E o meu coração ele se alegrava. Ele se alegrava muito. Eu começava a andar por uma estrada mais ou menos de 2,5 metros a 3 metros de largura. Era um caminho no meio de um jardim. E esse caminho dava para outro caminho mais à frente. E eu começava a andar lentamente, observando o meu lado direito e o meu lado esquerdo, observando tudo ao meu redor. E enquanto eu caminhava, eu olhava para longe, eu via montes, montanhas, eu via árvores, eu via flores. E algo que me surpreendia é que as árvores, as folhas das árvores, gente, elas cantavam. Verdade, elas cantavam. Elas não tinham boca, mas saía som das folhas e eram louvores. Eu olhava para as flores elas também não tinham boca, mas elas cantavam. Elas cantavam o quê? Elas cantavam e adoravam ao Criador. Elas cantavam exaltando ao nosso Deus. E eu me alegrava muito, eu ouvindo aquelas cantorias, aqueles louvores, eu começava a cantar também. Só que eu não me lembro o que eu cantava, eu só sei que eu estava muito feliz e eu cantava juntamente com a natureza. E quando eu estava continuando andando naquele caminho, eu me lembro que eu via 2 jovens com a mesma roupa que eu, o rapaz com a camiseta, com calça, descalça, a moça também com cabelo solto, cabelos escuros, solto, com a mesma vestimenta que eu, e que eu focava era no rosto deles. Gente, a alegria, mas a alegria tão grande no rosto deles que era inacreditável, era contagiante a alegria. E eles conversavam num outro caminho. Eles conversavam, davam risada, eles estavam tão felizes, mas tão felizes, e isso me sentia mais alegre ainda. E de longe, quando eu olhava, eu via que parecia tipo uma cortina de árvores plantadas, uma do lado da outra, bem longe. E eu via assim por uma brecha entre as árvores que tinha um banco onde tinha uma mulher com a mesma vestimenta, ela estava conversando com alguém. E eu entendia que depois daquelas árvores haveria uma praça, onde muitas pessoas se reuniam ali para conversarem e coisa do tipo. E quando eu olhava essas coisas, eu ficava tão admirada, mas tão alegre, tão feliz, que eu parei no meio do caminho e comecei a chorar. Enquanto eu chorava, eu colocava a mão aqui assim e falava: Senhor, o Senhor me ama, o Senhor me ama de verdade. Gente, por Deus, eu não via Deus, eu não via anjos, mas eu sentia Deus profundamente.
Eu sentia Deus radiando sobre mim, na minha frente, em todo o espaço do meu corpo. E quando eu sentia isso, gente, eu entendia que no momento nada e nem ninguém podia me julgar de coisa alguma. Eu sentia que eu estava tão limpa e tão purificada que eu sentia a convicção de eu estar pura diante de Deus. Era uma sensação que jamais alguém pode ter aqui nessa terra. Uma sensação de pureza, que nada e nem ninguém podia te julgar de pecado, de coisa alguma. Era assim que eu me sentia, quando eu sentia aquela luz, quando eu sentia Deus perto de mim, me irradiando em todos os cantos do meu corpo. Eu sentia Deus assim. E acontece que, enquanto eu estava chorando e agradecendo, eu sentia alguma coisa muito pesada me puxando. E quando eu sentia aquela coisa me puxando, eu lutava para ficar. E aquela coisa me puxando. E eu acordei. Quando eu acordei meio que não sabia onde estava e nem o que estava acontecendo. Aí eu acordei meio que chorando, porque eu estava chorando na visão. Então eu acordei chorando. E o que eu lembro, assim, é que enquanto eu estava lá, eu não lembrava de quem eu era, onde eu estava, eu não lembrava de onde eu tinha vindo, eu não lembrava de ninguém aqui da terra, dos meus filhos, do meu marido, de ninguém, não lembrava de ninguém, saudade não tinha de ninguém. A alegria e o amor que eu sentia de Deus invadindo o meu ser era tão grande a ponto de pagar todas as memórias que eu tinha aqui. Até o momento que eu acordei, eu não me lembrava quem eu era ou aonde eu estava. Mas foi uma visão muito profunda, uma coisa que eu pedi muito para Deus em oração e Ele me atendeu. E eu tenho que compartilhar isso com vocês. Se vocês acreditam que o céu existe, que além desse céu existe um lugar preparado para aqueles que creem, que amam a sua palavra, que aceitam Jesus no seu coração e as praticam os seus mandamentos, existe um lugar para cada um de nós, um descanso preparado para aqueles que creem em seu nome. E eu queria compartilhar com você. Se você não acredita, não precisa comentar, não precisa zombar, deixa para lá. Mas aqueles que acreditam, creia, existe sim, existe um céu preparado para nós. Amém?